Você poderia me dizer mais ou menos por que você acredita em Deus? Porque ele é o Todo-Poderoso. Você poderia me descrever como é que seria esse teu Deus? Rapaz, Uma descrição básica. é poderoso, alto. Então, qual é o Deus que a senhora acredita? O Deus de nós, todos os deuses é o mesmo Deus. Então a senhora acha que o Deus dos mormons é o mesmo Deus da Igreja Universal, da Igreja Adventista, do Candomblé, da Umbanda? O Candomblé não, né? O Banda é outra história. Como é que a senhora me descreve esse Deus? Descreve um Deus, Deus normal. Um Deus normal. Qual é a diferença do seu Deus para os outros deuses? Não tem diferença não. Júlio César, me responde uma coisa. Você, religiosamente, acredita em alguma coisa? Candomblé. Eu digo, você tem algum Deus, alguma coisa? Você acredita? E por que você acredita? Porque eu sigo minha religião, candomblé, eu acredito em Oxum e Iemanjá. Por que você acredita neles? Porque eu fui educado por essa crença, acreditar neles. Mas acredito muito também em Jesus Cristo, que é o Pai de todos, né? Que no candomblé significa Oxalá. Mas qual é a evidência ou a prova que você tem de que essas entidades existem? Aí eu não tenho prova, mas é a minha crença. E o senhor acha justo mandar fogo do céu para matar as pessoas por causa de homossexualidade, por causa de um ato sexual e alisar a cabeça de Ló por ter invadido suas duas filhas? Não foi ele, era embriagado ele. Então Deus não sabia disso. Olha, que Deus quando ele sempre se afasta do pecado. Ele afasta do pecado. Se ele se afasta do pecado, por que ele mandou fogo para Sodoma e Gomorra? Porque aquele pecado já estava demais. E o pecado de Ló com as suas duas filhas, não. Olha, como eu falei pra você, ele é capaz de todas essas coisas, mas no momento ele se calou e ficou quietinho. Além da Fé com Jason Ferrer. Olá pessoal, eu sou o Jason Ferrer e você está no canal Além da Fé. Saiba que é uma honra e um privilégio muito grande receber você que está aí na região do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. E você que está fora do Brasil, por gentileza, recebe aí o meu fortíssimo abraço, tá? Então, eu estou aqui na divisa entre Recife e Olinda, né? Entrevistando algumas pessoas aqui, inclusive eu estou aqui perto da Igreja Batista, tem uma Igreja Batista aqui do lado, e na frente da Igreja Batista tem uma concorrente que está aqui do lado, ó, tá vendo? Que é a Igreja Universal do Reino de Deus. Então eu estou perguntando para as pessoas aqui, protegido também do lado, com álcool gel também, para perguntar para elas por que elas acreditam em Deus e se acreditam, por que acreditam. Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Eu sei que vocês estão me pedindo esse vídeo. Jason, vai para as ruas. Jason, vê lá como é que tá o pessoal, certo? E essa época é uma época muito melindrosa, pessoal. Então a gente precisa tomar todo e pleno cuidado. São muitas pessoas aí perdendo a vida por causa dessa peste mundial, tá bom? Mas vamos lá, fica grudado aqui no vídeo e vamos ver no que vai dar. Um abraço. Bom, eu tô aqui com quem? Rosalene Ferreira da Silva. Rosalene? Tá certo, muito prazer, Rosalene, viu? Você permite tua imagem aqui pro nosso canal Além da Fé? Sim. Obrigado. Rosalene, você tem alguma crença em alguma divindade, em algum Deus? Sim. Qual Deus? É a igreja de Jesus Cristo e é chamada de Igreja dos Mormons. Mas por que você acredita nesse Deus? Porque o Deus é o mesmo, né? Oi? Deus é o mesmo. Então, qual é o Deus que a senhora acredita? O Deus de nós, todos os deuses é o mesmo Deus. Então, qual as leis, qual as Todos crenças? os deuses é o mesmo Deus? Não, o Deus e todas as igrejas são o mesmo Deus. Então a senhora acha que o Deus dos mormons é o mesmo Deus da Igreja Universal, da Igreja Adventista, do Candomblé, da Umbanda? O Candomblé não, né? O Banda é outra história. Como é que a senhora me descreve esse Deus? Descreve um Deus normal. Um Deus normal. Qual é a diferença do seu Deus para os outros deuses? Não tem diferença não. Pra mim é a mesma coisa. A mesma coisa? Tá bom, obrigado, agradeço, viu? Bom, eu estou aqui com quem? Natália Farias. Natália, me diga uma coisa, você, antes de tudo, permite tua imagem para o nosso canal? Sim, Muito obrigado. Você tem alguma fé religiosa? eu sou católica. Então você tem um Deus. Isso. Você poderia me dizer mais ou menos por que você acredita em Deus? Porque ele é o
Todo-Poderoso. Você poderia me descrever como é que seria esse teu Deus? Rapaz, Uma descrição básica. tudo. Não tem, assim. Então, seria tudo mais ou menos assim, o quê? Como é que você... Por exemplo, você é casado ou não? Não, Tem filho ou não? não tenho. Por exemplo, você conseguiria descrever teu filho. Como é que você descreveria Deus pra mim? Meu filho, então. Poderoso, alto. Isso daí, né? Tá bom, obrigado, te agradeço, tá? Bom, estamos aqui com quem? Júlio César Fernandes Soares. Júlio César, me responde uma coisa. Você, religiosamente, você acredita em alguma coisa? Candomblé. Candomblé, mas eu digo, você tem algum... Kardecismo. E kardecismo. Mas eu digo, você tem algum Deus, alguma coisa? Você acredita? E por que você acredita? Porque eu sigo minha religião, candomblé, eu acredito em Oxum e Iemanjá. Tá, mas eu digo assim, por que você acredita neles? Porque eu fui educado por essa crença, acreditar neles. Mas acredito muito também em Jesus Cristo, que é o Pai de todos, né? Que no candomblé significa Oxalá. Mas qual é a evidência ou a prova que você tem de que essas entidades existem? Aí eu não tenho prova, mas é minha crença. Mas- Prova não tenho. Mas acredita assim mesmo? Não tenho como provar nem como contestar. Mas contestar você não tem, por exemplo, quando você vê uma criança passando fome, ou então mortes, guerras, sofrimentos, dores, sequestros, estupros, você não acha que isso é uma evidência contra essas crenças? Não. Não? Você acha então que se É Jesus... maldade do ser humano. Mas, Não tem nada a ver com Jesus. mas É o essas... ser humano, porque Jesus não quer o mal de ninguém. Mas se não quer o mal de ninguém, mas por que não ajuda? Ajuda sim, ele ajuda. Mas de que maneira? Jesus ajuda todo mundo. Agora você tem que fazer por onde? Uma criança, por exemplo, de 2 anos, 3 anos, tem que fazer por onde, como? De que forma? Não, mas aí já veio do karma dela. Aí tem que ver o que ela fez na vida passada. Aí tem que ver o que ela você fez para poder pagar na vida de hoje. Então você acredita em reencarnação? Também. Mas Jesus pregou reencarnação? Sim. Aonde você mais ou menos acredita que ele... Não é à toa que tem o livro dos espíritos, o kardecismo. Mas foi Jesus que escreveu esse livro? Não, não foi ele, mas tem indicações dele. Dos evangelhos. Tem doutrinas dele nos evangelhos. Tem o Evangelho segundo o Espiritismo, tem o livro dos Espíritos. Então, assim, só pra gente terminar nossa entrevista, você acha que um chimpanzé, um babuíno, que está sofrendo com câncer, ele fez alguma coisa na sua vida reencarnatória? Sim, Um babuíno? sim. Tem espírito, tem um alma? tigre, sim, claro, um gato tem, um cachorro tem. Então tudo tem alma e tudo reencarna. Sim, claro. Tá bom, brigadão, hein? Bom, estamos aqui com quem? Carlinho, Carlinhos? Seu Carlinhos, me diga uma coisa, o senhor, religiosamente, o senhor acredita em algum Deus, em alguma entidade, e por que o senhor acredita? eu acredito no Criador que fez o homem, o céu e a terra. E tudo que tem na terra foi ele que fez, né? É o único. O homem não veio de macaco, como a turma diz. Mas por que o senhor acredita nisso? Porque eu creio no Senhor. Eu olho para o céu, vejo as estrelas, vejo as nuvens. E meus olhos é infinito. Então, eu creio que ele que fez. Mas diante de tantos outros deuses, de tantas outras religiões, por exemplo, na Índia tem o Vishnu, que criou os céus e a terra, que é o único onipotente, onisciente, onipresente, onibonivolente, um Deus todo-poderoso, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Isso é Vishnu, lá na Índia, que já se fala sobre isso há 5.000 anos, no Rig Vedas, inclusive, nos livros sagrados dos indianos. Então, qual é a diferença do seu Deus para Vishnu? Veja bem, meu Deus é único, né? Meu Deus é único em todo canto da terra. Em 4 cantos da terra ele é único. Mas como é que você chegou a essa concepção de que seu Deus é o único, se existe Vishnu, Brahma? Existem vários os deuses, né? Mas eu creio no Deus único. Mas o que te levou a essa crença? É porque eu já vi algo acontecer através de muita oração. O que, por exemplo? Meu pai mesmo ressuscitou e levantou alguém, Mas- orou. Então eu creio no Deus Todo-Poderoso. Então quem fez isso foi o Deus que você acredita. É o Deus que eu acredito. E os outros deuses? O que você Deus de tem? Isaac, de Jacó, de Moisés. O que esse Deus tem feito nesta pandemia? E o que ele tem feito nessa epidemia, a turma pede muita oração, né? E a oração do justo sempre ele escuta. Você falou que agora há pouco, por exemplo, um amigo, inclusive seu, um rapaz, um chaveiro aqui, fez
que fez a chave, ele morreu de Covid-19. Por que Deus não fez nada por ele? Porque Deus não fez nada por ele? É porque Deus também, né? Tudo no momento, tudo que ele tudo é permissão dele, então foi ele que permitiu e... Então, se tudo é permissão dele, aborto é permissão dele? Não, aborto não é não, porque aquele que tira o sangue de inocente é condenado ao inferno. E por que você acha que isso é permissão dele? Porque algumas pessoas nascem tetraplégicas, paraplégicas, certo, com doenças horríveis. Isso aí, às vezes, a culpa vem não sei, a culpa pode vir dos pais. Mas como pode ser a culpa dos pais? Porque os pais, às vezes, fuma, bebe e tudo a criança recebe. Mas o salmista Davi, no Salmo 139, não disse que Deus é quem faz cada um dos seres humanos? Como é que ele pode fazer um ser com defeito? Não, isso aí eu creio que ele jamais foi um ser com defeito. Por que nasce com defeito? Porque, veja bem... Olha só, olha lá, olha só, olha que legal. Olha lá, olha lá, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. E olha só, olha lá, olha só. Então, olha só, olha esses raios de luz. Hoje a tecnologia humana, né? A ciência humana é capaz de fazer tudo isso hoje. O hormônio que a turma toma nas galinhas, nas carnes, e vem acontecendo muito isso. Então você está de uma maneira natural, não sobrenatural. É como se Deus não existisse. Eu acredito que meu Deus existe, sim. Mas se ele existe, então ele está por trás de tudo isso. Olha, eu não vou culpar Deus sobre essas coisas, porque meu Deus único é o Deus que pode todas as coisas. Então, se ele pode todas as coisas, como pode haver tanto sofrimento, tanta guerra e tantas pessoas que estão sequestradas? Inclusive, Deus não dá uma localização dessas pessoas. A desobediência do ser humano. Então, por causa disso, as crianças sofrem? Por causa disso tudo sofre, porque quando derrubou o muro de Jericó, nem as crianças escapou. E o senhor acha isso justo, matar crianças? Ele é capaz de todas essas coisas, ele livrar as crianças antes de chegar das adultas. Por exemplo, o senhor falou agora do muro de Jericó e até mesmo nas estruturas de Jericó. Lá muitas crianças foram pisoteadas pelos israelitas. Aí eu lhe pergunto, o senhor acha isso justo? Ele é capaz de todas essas coisas. Eu não sei, entendeu? Eu não sei dizer, porque se ele fez, ele pode dar algo de volta àquelas crianças novamente, nova vida, eles que são inocentes. E o senhor já viu, já que traz pessoas de volta, o senhor já viu pessoas ressuscitando? Já através de oração, né? Através de oração mesmo. Meu pai era um homem de muita fé, já orou. Eu tenho realmente, meu sobrinho teve meningite e foi, antes de chegar o médico, passou pro meu pai orou até hoje, ele é vivo. Certo. Legal. E o senhor então acredita nesse tipo de Deus? Acredito no Deus único, um Deus que eu não vejo, mas sinto a presença. Certo. E esse Deus está resolvendo a questão da Covid-19? Não, no momento ele tá em silêncio, porque, como eu falei, a rebeldia do ser humano hoje, como é que tá? Ele, como aquela rebeldia que ele jogou fogo em Sodoma e Gomorra, ali não tinha um justo. Ele só salvou a família de Ló porque lembrou de Abraão, do pedido de Abraão. Mas ele salvou a família de Ló de um ato de prostituição, de banalização sexual que Sodoma e Gomorra estava fazendo. Mas ele não fez nada quando Ló pegou as suas duas filhas e teve relações sexuais com suas duas filhas e engravidou suas duas filhas. Ali no momento eles pagaram o preço, elas pagaram o preço. Qual foi o preço que pagou? Elas pagaram o preço, porque as obediências deles, né? Os filhos nasceram com... Mas por que Deus não consumiu eles? Como eu falei pra você, o nosso Deus, ele é único, ele é capaz de todas as coisas. Ele também, por amor, né, Abraão, ele continuou sempre passando a mão na cabeça de Ló. É como um juiz, você tem um conhecimento com o juiz. E o senhor acha justo? O juiz vai lá, lhe solta, conhece você e vai lá, tira você daquela situação. E o senhor acha justo mandar fogo do céu para matar as pessoas por causa de homossexualidade, por causa de um ato sexual e alisar a cabeça de Ló por ter invadido suas duas filhas? Não foi ele, ela era embriagado ele. Então Deus não sabia disso? Olha, que Deus quando ele sempre se afasta do pecado. Ele afasta do pecado. Se ele se afasta do pecado, por que ele mandou fogo para Sodoma e Gomorra? Porque aquele pecado já estava demais. E o pecado de Ló com as suas duas filhas, não? Olha, como eu falei para você, ele é capaz de todas essas coisas, mas no momento ele se calou e ficou quietinho. Pra você ver, né? As histórias bíblicas é uma história muito... Eu sei que existem outros deuses, como lá na Índia, você falou, tem muito... Na Grécia, Roma. Você vê que hoje tem muita magia negra. Tinha gente, como Moisés jogou o cajado, os fizeram duas serpentes. Então sempre existia o bem e vai sempre existir o bem e o mal. Mas vai chegar um dia de todo ser humano se ajoelhar diante dele. Isso não é utopia?
Não. Isso é uma pura realidade bíblica. Porque certo. antes de Moisés, 2.400 anos, Jesus veio. E como ele vai vir, né? Ele vai vir de novo? Vai vir na piscar de olho. Mas ele falou que ia vir naquela época, Ele veio em carne e osso. Ele veio em carne e osso. Quando ele ressuscitou dos mortos, ele trouxe não só... Ele falou que a segunda vinda dele seria naquela mesma época, onde tudo ia acontecer. Ele falou lá em Mateus capítulo 24, versículo 34, que esta geração não passará sem que todas estas coisas aconteçam. Como eu falei para você, ele veio novamente dos mortos. Ele não vai só, ele trouxe várias pessoas com ele, naquele sentido que Ele falou para os discípulos que haveria guerra, os rumores de guerras, um trairia o outro, mas ele falou isso para os discípulos e falou que os discípulos passariam por tudo isso. Com certeza, todos eles passaram por isso. Muitos foram mortos, perseguidos. Mas ele falou que voltaria naquela época, porque ele não voltou. Esta geração não passará. Não. Ele falou... Não, ele deixou a criação humana avançar como hoje, que Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. Gênesis 1, 27, ele sempre falou. Fez o ser humano à imagem e semelhança dele, tanto o homem como a mulher. Que o homem é capaz de fazer um avião para subir com 600 pessoas. Legal. Fez um homem, faz um navio com mais de 1.000 metros. Entendeu? Então, o homem é capaz de muitas essas coisas. Então, Deus deixou que o homem chegasse a esse ponto. Fazer até um crânio humano. Fazer outro ser humano. Sem ter... E Deus não intervém? Não, no momento não, porque ele deixou o homem mas um ser único. Mas ele tá sempre com a gente. Aquele que busca aquele que o homem, o justo feito Abraão, ele não desampara nunca. Mas muitas crianças estão desamparadas. O pai e mãe, por causa da obediência, hoje está demais. Entendi. Tá bom. Obrigado, agradeço, hein? Pois bem, Brasil, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Não tem como fazer muitas perguntas complexas. Ô, pessoal, tô aqui parando a programação de vocês para dar um anúncio muito importante. Veja bem, muitas pessoas perguntam, Jason, por que você não faz perguntas complexas, perguntas difíceis, perguntas mais inteligentes, mais rebuscadas, mais sofisticadas. Pessoal, eu não tenho condições de fazer isso com as pessoas. Afinal de contas, eu não ando com um cartaz procurando onde tem pessoas que fez tese acadêmica para doutorado, para um mestrado, ou quem já fez um tipo de tipologia, coesão, coerência, inferência, um trabalho acadêmico, ou seja lá o que for. Então não tenho condições. As pessoas que estão na rua são pessoas simples. Eu não vou para bairros riquíssimos aqui, porque senão as pessoas nem sequer parar para me ouvir, elas ouvem, tá? Então eu peço desculpas a vocês caso eu não consiga agradá-los da maneira como vocês gostariam, tá bom? Mas gostaria muito que vocês me compreendessem acima de tudo o esforço que eu tenho de ir para as ruas nessa plena pandemia para poder fazer perguntas e ajudar o movimento a crescer ainda mais, tá certo? Um fortíssimo abraço, pessoal. Fica aí com a programação. Tchau, tchau. Porque senão eu vou trazer perplexidade para as pessoas e ao mesmo tempo trazer confusão, né? E não é essa a ideia, causar confusão, mas sim fazer perguntas para as pessoas. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um fortíssimo abraço. Espero muito que vocês possam sempre estar junto com a gente aí, tá? Nesse canal que a cada dia se fortalece com a presença de vocês, tá? Então muito obrigado a você que compartilha meus vídeos, a você que gosta do meu conteúdo. Obrigado por tudo. Um fortíssimo abraço. Tchau, tchau, pessoal.